Prezados, começamos mais um estudo da lição. Como a nossa intenção, vamos tentar memorizar o verso de lá de João 3,14 e nos diz, vamos tentar atuar memorizando ele, nos diz: assim como Moisés levantou a serpente lá no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Gostaria de pedir licença e iniciar lendo o seguinte: Francis e eu dedicamos a vida a Cristo e o colocamos em primeiro lugar em nosso coração. Por causa disso, Ele nos concedeu um pelo outro um amor muito maior do que imaginávamos ser possível, e isso nos fez muito felizes. O que é isso? É um prefácio deste livro aqui. E o que é um prefácio? O prefácio ele nos tenta nos estimular, nos aguçar a nossa curiosidade para a leitura de um livro, de um assunto. Mas quando pegamos a nossa lição dessa segunda-feira, dia 31, está lá no nosso título, o Prefácio da Cruz. Como assim podemos entender o que seria o prefácio da cruz? Ao lermos as palavras, podemos ver que Jesus ele nasceu e viveu para morrer. Cada passo que ele dava o aproximava do grande sacrifício expiatório na cruz do Calvário. Plenamente consciente de sua missão, ele não permitiu que nada nem ninguém o distraísse dela. Na verdade, toda a sua vida foi um prefácio da sua morte na cruz. No último ano do seu ministério terrestre, Jesus já falava de forma mais abertamente e explícita a seus discípulos sobre sua morte iminente. E eles pareciam incapazes de aceitar e relutantes quanto à realidade das declarações dele. Eles estavam imbuídos de falsas ideias do papel do Messias, e a última coisa que eles esperavam era aceitar que ele fosse morrer, o seu Messias. Em suma, a falsa teologia deles os levou à dor e o sofrimento desnecessários. Jesus estava preparando eles, estava lhes avisando de qual era a sua missão. Nosso próprio verso para memorizar é justamente a frase que Jesus havia se dirigido a Nicodemos, dizendo sobre o seu plano futuro. Também em Cesareia de Filipe, Jesus tinha dito aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofrer muitas coisas nas mãos dos anciãos e dos principais dos sacerdotes, e depois fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Ao passar em segredo também pela Galiléia e durante a sua jornada final a Jerusalém, Jesus falou novamente aos seus discípulos sobre sua morte e ressurreição, visto que não era o que eles queriam escutar, eles não deram atenção. Para nós também é muito fácil fazer o mesmo. Pessoas, principalmente dentro do povo de Deus, do povo escolhido, têm conceitos falsos sobre a primeira vinda do Messias. Dando aqui o nosso estudo dessa lição de segunda-feira, fica aqui o nosso apelo e cuidado para que não cometamos o mesmo erro que como aconteceu com os discípulos, já que eles não entendiam a primeira vinda de Cristo. Nós também podemos correr o risco de não entender a segunda vinda de Jesus. Conceito em muitos cristãos sobre o arrebatamento secreto, sobre a vinda em segredo de Jesus. Mas também existe uma pesquisa feita com os cristãos dos Estados Unidos, onde apenas 48% deles acreditam na segunda vinda literal de Jesus. Então esse é um grande risco, as pessoas às vezes estarem estudando, estarem preparando, mas tendo a volta de Jesus como apenas um conceito e não como uma realidade presente em nossa vida. Que Deus possa nos ajudar, nos capacitar, nos preparar para estudarmos realmente a sua palavra e entendermos o verdadeiro significado da morte e ressurreição de Cristo. Que Deus nos acompanhe.